Alvenaria racionalizada. Como melhorar a qualidade e desempenho das edificações? Eu quero convidar para o palco o nosso engenheiro e professor, Guilherme Parsequian. Ei, boa tarde. Helena, tem negócio para passar? Bom, gostaria de agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês, né? Mas são mais algumas ponderações aí sobre o tópico, sobre a alvenaria. Talvez vocês saibam mais que eu aqui vários dos aspectos aqui colocados. Então, agradeço a Itacer, agradeço a Anicer, o CCB, pelo convite de estar aqui hoje. Então, a ideia é conversar um pouquinho sobre a alvenaria racionalizada, né? Eu preparei aqui uma apresentação, fazendo uma breve introdução, falando um pouquinho sobre histórico e sobre algumas aplicações no Brasil e no mundo, falar sobre concepção e desempenho socioeconômico, né? De como é que a gente concebe alvenarias ou edifícios, pensando nessa parte. Depois, falar rapidamente desempenho segundo a 15575, e eu preparei, no final, um trabalho que a gente fez junto com o CCB, apoiado pela FAPESP, que está gerando aí até uma nova norma, que é falar um pouco sobre a alvenaria estrutural com junta fina de argamassa polimérica. Então, são os tópicos que eu pensei em colocar aqui para vocês, e a gente começa falando aqui um pouquinho de alvenaria histórica contra a alvenaria racional estrutural, alvenaria racional de vedação e alvenaria irracional, né? A gente tem aí construções muito marcantes, feitas em alvenaria, são duas aí interessantes. Esse, à esquerda, era o Solar dos Alcântaras, era o maior prédio em alvenaria como estrutura no Brasil, e o outro é um prédio antigo, 1900 e pouco, 167 metros de altura, feito também com alvenaria não armada, com tijolinhos, né? A gente percebe assim, construir com alvenaria não é recente, esse antigão aí tinha aí mais que o dobro da altura dos nossos modernos, né? Então, construções em alvenaria, a gente vai ver um monte aí, pontes e essa daqui das pirâmides, né? Então, essa alvenaria como construção é super antigo, inúmeras construções marcantes, seguras e duráveis, resistentes, bonitas, né? Então, construções de alvenaria tem aí há milhares de anos. Ali é uma das primeiras igrejas do Brasil, construção alvenaria, igrejas na Austrália, prédio na Austrália de 1800 e pouco. E a gente vê aqui um dos primórdios aí do bloco cerâmico, né? Então, construções em alvenaria, como é que eu aponto aqui? Com tijolos aqui de adobe, né? Argila seca ao sol, que tem algum desempenho, alguma resistência, mesmo esse processo de secagem bem rudimentar. A gente vê a forma desse edifício, né? Esse edifício a forma de arco, né? A cúpula, um arco transrotacionado. A função aqui do engenheiro arquiteto, basicamente, é vencer vão, né? Como é que você consegue vencer vão para as pessoas morarem dentro? Então, construções de alvenaria se fazia com arcos, né? Com algo desse tipo aí, porque não resistia à tração. Então, a gente vê cidades e cidades aí feitas dessa forma, até com tijolo de adobe. Aqui é interessante, nessa breve introdução, que essa cidade inteira feita com esse bloco de argila bem rudimentar, provavelmente desempenho contra a resistência à umidade muito baixa, mas que durou milhares de anos, porque estava numa região que não chovia, né? Então, desempenho tem isso, depende do requisito. Se você tem um requisito aí menor, talvez você consiga cumprir o desempenho. Mas essa é uma cerâmica bem rudimentar, talvez essa cerâmica, quanto à resistência à umidade, seja pequena. Mas a gente tem cerâmicas aí super, ultra desenvolvidas, né? Aí cerâmicas aí para questão espacial, revestimento térmico com mais de 1000 MPa, a gente vê cerâmicas por aí. Então, casos e casos, né? Desde um rudimentar lá, de um adobe, pouca resistência à umidade, alguma resistência à compressão, até a super hiper aí. Fala que essas daqui chegam até 7000 MPa. Então, historicamente, construções em alvenaria, a gente vai achar
várias e várias. Edifícios aqui em Roma, se você for para Roma, você vai achar essa concepção aqui, 2, 3, 4 pavimentos, as paredes de alvenaria, eventualmente as paredes externas de alvenaria, tem toda uma explicação lógica para isso, assoalho de madeira. Historicamente, se construía assim. Esse edifício, muito marcante também, com tijolos feitos em Chicago, na época, 16 andares, um dos marcos da história da alvenaria, né? Marco porque ele era muito alto, mas gastava-se muito material na época. Essas paredes chegam a ter 1,80 m de espessura. E ele é um marco porque ele marca o fim de uma era, um fim de tudo ser feito como alvenaria, né? Na realidade, esse edifício eram 2 edifícios, um era a estrutura de alvenaria, um já era com pórticos de aço, né? Nessa época aí surge concreto armado, surge estrutura de aço. Daquela nossa função de arquiteto, de engenheiro, de vencer vão, resolveu, não faz mais arco, faz a viga reta, né? Então, isso aqui que é a estrutura, a alvenaria, assim como o grande material de construção, meio que é renegado aqui, meio que some. Então, começa a se construir dessa forma, e aí faz o fechamento em alvenaria. Isso aqui é o moderno, lá, 1900, quando a alvenaria morre. Até que alguém pensou, bom, se a gente está construindo pilar e viga, depois fechando, aí vamos fazer só com a alvenaria, e a gente consegue resolver, no caso aqui, nossa estrutura. Então, dentro desse breve histórico, a alvenaria como estrutura, a alvenaria estrutural vai surgir aqui, 1950 mais ou menos, nesses prédios aqui da Suíça, onde esse professor engenheiro Paul Haller construiu edifícios de 12, 18 pavimentos, com paredes de espessura menor. Então, as paredes internas tinham 15 centímetros, as externas 30 a 37. Né? Aqui também fica claro a questão do desempenho. A gente precisa de desempenho térmico nas paredes externas, elas são mais espessas. As internas, que são até mais carregadas, mas para a questão da resistência à carga vertical, 15 centímetros dava. Então, a alvenaria como estrutura, a alvenaria estrutural, surge aqui, nessa época, com esse professor, com o Paul Haller. Mas como é que ele conseguiu fazer isso? Né? Ele conseguiu fazer isso porque ele fez muito estudo. Então, só o Paul Haller aqui ensaiou mais de 1.600 paredes, fez isso, que na época era uma grande inovação, fazer 18 andares só com tijolos cerâmicos, era algo inusitado, mas só ele fez mais de 1.600 ensaios, ele conseguiu fazer isso porque tinha conhecimento levou a segurança, que é o que a gente faz hoje. Então, desse breve histórico, alvenaria estrutural, uma disciplina da alvenaria que vai nos levar à alvenaria racionalizada daqui a pouco, surge por volta de 1950. Então, a alvenaria estrutural tem essa idade e surge com isso, surge com estudos, com modelos, surge com blocos estruturais de alta resistência. Então, a gente deixa de fazer aqui o tijolo de adobe, a gente vai ter blocos de resistência elevada, onde a gente conhece aí o comportamento dele, aqui o comportamento estrutural. Então, a alvenaria estrutural surge nessa época. Para você fazer com a alvenaria estrutural, no caso, você precisa ter cálculo, precisa ter engenheiros que vão lá dimensionar, vão indicar resistências e verificar ações, vento, etc. Precisa ter racionalização. Então, notem que a alvenaria estrutural, que no Brasil surge ali década de 70, só é possível com racionalização, com projeto modular, com compatibilização das instalações, das várias disciplinas, com detalhamento, com um projeto para produção. Então, esse é o segundo tripé da alvenaria estrutural que gerou a alvenaria racionalizada. A gente é obrigado a fazer isso numa construção de alvenaria, isso trouxe tanta vantagem que acabou gerando a alvenaria de vedação racionalizada por conta das vantagens que essa forma de se pensar trouxe. O terceiro tripé da alvenaria estrutural é controle da construção, você controlar os materiais todos que estaria utilizando. Então, a gente tem aqui 3 tipos de alvenaria, no caso aqui estrutural. A gente pode ter alvenaria estrutural, essa que é feita com componentes estruturais, com dimensionamento,
ela tem projeto, cálculo, ela tem projeto racionalizado, né, modulação, coordenação, e ela tem controle da obra, tem um controle de ensaios feitos aí no recebimento e durante a obra. Então, a alvenaria estrutural é esse daqui. Tem esse do meio, que é a alvenaria histórica bonita, durável, a gente vai ver na sequência aí construções com milhares de anos, mas que gastava muito material. Então, teve a sua época. E uso inadequado, que seria usar bloco não estrutural, sem projeto, sem controle, que é o que leva a acidente, né? Eu nunca vi um caso de acidente, e a gente vê, infelizmente, anualmente, acidentes graves, que nem esse daqui, todos eles têm problema. A maior parte é problema de material, eventualmente problema de cálculo, não seguiu normas, mas sempre que acontece alguma coisa é porque alguma norma não foi seguida ou nenhuma norma foi seguida eventualmente. Então, a alvenaria estrutural surgiu nessa época. Né? A alvenaria estrutural é imbatível você fazer esse tipo de construção quando você tem uma determinada tipologia de construção, quando as paredes podem ser estruturais, quando a concepção segue um padrão modular, né? Você tem ali múltiplos de 15, ou pelo menos múltiplos de 5, onde o projeto é compatibilizado, pensado nas instalações, você tem uma solução para edificações residenciais, edificações que têm bastante paredes que não vão ser removidas. Não vejo outro sistema que seja tão eficiente como esse, pelo menos até prédios de média altura. Então, isso foi a história da alvenaria estrutural. Chegamos ali na década de 80, 90, tinha alguns estudos. Os estudos falavam, tem até um caso célebre, um edifício feito em estrutura de concreto, com a mesma construtora, de um lado, um edifício feito em alvenaria estrutural, acho que eram 6 ou 8 pavimentos na época. A conclusão é que o de alvenaria estrutural conseguia economizar 20% da obra. Como é que você economiza 20% da obra, né, estrutura mais vedação, se isso quase que é o custo da estrutura e vedação de um edifício? Né? Então, como é que você consegue economizar num determinado disciplina, num determinado parte da obra, se ela custa isso? Na realidade, você economizava, o 2 mais 2 igual a 3 aqui, né? Ou igual a 5. Na realidade, você economizava pelos aspectos de racionalização que a alvenaria estrutural trouxe na construção brasileira. Então, se vocês lembrarem, quem tiver um pouco mais de idade, década de 90, 80 especialmente, a construção era feita na corrida, né? no pau, assim. Então, você tinha revestimentos super espessos, alguém se vangloriava de ter revestimento de 12 centímetros, que corrigiu o edifício, e muito desperdício. Isso a alvenaria estrutural trouxe. Quando a alvenaria estrutural chegou, fez projeto, fez coordenação modular, fez construções no prumo, o seu revestimento saiu de 12, foi para 2. Então, essas vantagens secundárias, esses benefícios secundários que levaram a essa redução de custo aí, de 20% em algo que custa quase 20%. Né? Isso acabou gerando a alvenaria racionalizada. Então, a alvenaria racionalizada veio daí e veio das vantagens. Hoje em dia, se você comparar a construção, mesmo estruturas com pórticos de concreto, com fechamento em alvenaria racionalizada, essa construção é muito diferente do que era feito na década de 80. Né? É totalmente diferente, não tem desperdício, não tem esses revestimentos super espessos, tudo isso fruto de uma racionalização, projeto para a produção, detalhando instalações, detalhando coordenação modular, resolvendo instalações. Então, a instalação já vem resolvida, não vai chegar lá quebrar, eventualmente vai fazer fora das paredes todas, resolvendo aqui coordenação modular. Então, nós vamos padronizar. Até hoje, a gente ainda às vezes tem essa pequena, entre aspas, briga com o arquiteto, né, de vamos fazer o cômodo e ele tem 302 centímetros. Não, vamos fazer múltiplo de 5, né? A gente consegue modular, consegue utilizar componentes, blocos, seja de vedação, seja estrutural, que se encaixam numa modulação. Então, coordenação modular, a gente pode até dizer que é base de uma industrialização, base de uma racionalização.
Então, isso é fruto da estrutural, uma necessidade da alvenaria racionalizada, seja vedação ou não. A gente não consegue industrializar, fazer mais rápido, fazer sem desperdício, se não tiver coordenação modular. Então, aqui, exemplos de projetos para produção, aqui estrutural, aqui no detalhe, os detalhes aí de onde vai chegar a escada, das instalações, etc., até a gente chegar na de vedação. Então, a alvenaria racionalizada não estrutural segue os mesmos conceitos com pequenas diferenças. Diferenças são que ela não recebe carga, aliás, a gente tem que garantir que ela não recebe carga, né? Tem todo um processo aí de construção, de não encunhar antes do prédio todo carregado, depois encunhar com os componentes adequados, fazer a ligação aqui com tela, mas ela segue o princípio de você ter o projeto racionalizado, o princípio de você ter a coordenação modular. Então, a alvenaria racionalizada hoje é também engenheirada, né? O engenheiro faz, ou o arquiteto faz o projeto. E aí a gente tem alguns pontos, aqui são mais ponderações, né, que a gente pode comentar. Então, desempenho, a doutora Ana Paula comentou sobre sustentabilidade na produção do produto, né, ali do componente, bloco cerâmico, mas a sustentabilidade vai em todo o processo da sua obra. Então, no projeto, a gente vai colocar alguns pontos no uso e na aplicação. Um ponto-chave de sustentabilidade é você racionalizar geometrias, racionalizar como utilizar os seus materiais. Então, o que é mais sustentável? O que gasta menos material? Você construir com paredes maciças ou você ter paredes vazadas ou componentes vazados, blocos vazados? Mesma coisa eu poderia dizer para a laje. O que gasta menos? Você construir uma laje maciça, vou fazer esse vão inteiro aqui com uma laje, se eu fosse fazer o vão inteiro desse aqui, sei lá, daria uns 30 centímetros, né, de uma laje maciça. Ou não, faço uma laje nervurada com um enchimento inerte, por exemplo, com EPS. É um ponto-chave para a sustentabilidade, para quem pensa, por exemplo, em aplicações estruturais. Você ter geometrias com vazados ou com material inerte, se você quiser ganhar algum conforto. Então, isso é um ponto. Quando você pensa em paredes maciças, paredes de concreto maciça, gasta-se pouco, porque não perde concreto, o concreto fica todo lá aplicado sem nenhuma perda. Mas a perda está um pouco na concepção. Talvez fosse interessante conceber essas paredes de concreto com algum vazado, com algum enchimento na forma ou mesmo com vazados, para você gastar menos material. Então, compara quanto que eu gasto de material. Esse bloco cerâmico aqui, ou de parede maciça, espessura média aqui, se você pensar numa parede de 14, talvez 7 centímetros, ou talvez nem 7 centímetros. Aí você vai fazer um bloco, uma parede maciça, mesmo em construções baixas, com 10 centímetros. Então, você está gastando um volume de material muito maior incorporado. Isso é uma base de sustentabilidade. Conceber, fazer concepções geométricas, estruturais, ou mesmo para desempenho térmico, para desempenho acústico, que sejam mais eficientes, que a geometria te dê o desempenho gastando menos material. Esse é um ponto. Essa é uma ponderação que eu gostaria de fazer. Outro ponto, acho que isso aqui vocês é chover no molhado, mas é claro que bloco estrutural. A gente vê acidentes aí em regiões Recife, Maceió, São Paulo, né? A gente vê casos e casos de edifícios que foram feitos com esse tipo de bloco, ou até com outros materiais, que ruíram. Por quê? Porque não é estrutural. O estrutural é o bloco cerâmico de alta resistência, né? Que vai ser o adequado para a aplicação. E aí a gente tem toda uma tecnologia para fabricar. Então, se você consegue fabricar esse bloco aqui com baixa tecnologia, com fornos que não queimam muito bem, um bloco cerâmico estrutural para ganhar realmente a resistência precisa ser numa fábrica aí, a fábrica da Itacer, né, que tem aí alta tecnologia. E não sei, vocês conhecem melhor que eu, mas aqui a gente vê uma fábrica de automóveis, uma fábrica de blocos no Japão e no Brasil, totalmente aí
industrializada com alta tecnologia. E a gente vê desenvolvimento aí, mudando um pouquinho o tópico, dessa engenharia da alvenaria, com normas desde a década de 80, depois houve aí uma época, a revisão que criou a norma de blocos cerâmicos estruturais, a segunda geração na década de 2010 e a terceira geração da de 2020. Tudo isso aí faz parte do histórico e eu tento colocar isso para mostrar essa evolução no Brasil, mas para mostrar também que a alvenaria como engenharia não é só no Brasil. O mundo inteiro tem alvenaria estrutural, alvenaria racionalizada, né? Alvenaria pensada. Talvez a racionalidade de vedação seja mais forte no Brasil. Então, o mundo inteiro faz construções com estruturas de alvenaria. Aqui, norma americana, norma europeia, norma aqui canadense, peruana, Nova Zelândia, australiana. Né? Construções e construções todas dentro de padrões normativos. Como que se usa a alvenaria, em especial a alvenaria cerâmica, no exterior? É muito comum você ver aquelas construções que são construções perenes, construções que devem durar aí centenas de anos, elas serem escolhidas para serem feitas em alvenaria. Por exemplo, você vai nas universidades americanas, grande maioria dos prédios são feitos com tijolos ou blocos cerâmicos. Eventualmente, ela pode custar um pouco mais do custo inicial, mas ela garante, vai ter ali na sequência, um melhor desempenho aí, energético, ela garante grande durabilidade. Então, é um dos aspectos que a gente vê pouco aqui, para falar a verdade. Mas prédio público, igrejas, universidades fora daqui, muitas são feitas em alvenaria cerâmica. Prédios altos também. Então, prédios altos, esse aqui é um prédio americano, feito dessa forma. Pavimentos, que é um outro tipo de aplicação de blocos ou tijolos cerâmicos que a gente vê pouco por aqui, mas é muito comum, Canadá e Estados Unidos, a gente vê pavimentos também com tijolos ou piso cerâmico. Né? Isso eu já comentei uma outra vez, mas a gente vê pouco aqui. Concreto tem bastante, né? Já pisos, mas o cerâmico a gente vê pouco. Casas de altíssimo padrão, então você vai num bairro canadense, toda casa é de madeira. Aquela casa do topo da montanha, que é mais bonita, ela é feita de alvenaria, né? De altíssimo padrão é alvenaria. Depósitos, supermercados, escolas, tudo é feito em alvenaria fora daqui. Outra aplicação que cada vez mais a gente vê, ela ser utilizada junto com outro sistema, com sistemas em madeira. Por exemplo, você tem edifícios hoje mais altos em estrutura de madeira. A estrutura de madeira resiste à carga vertical, pilares, 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 mas o contraventamento, né, ou mesmo o isolamento ali de uma parte de escada, ela precisa ser feita com outro material. Então, é muito comum construções híbridas, onde o contraventamento, uma região, uma parte central é a estrutura de alvenaria, alvenaria cerâmica, e o restante, que garante para a ação lateral, e o restante com madeira, estrutura de madeira. Bastante comum, cada vez mais comum esse tipo de aplicação híbrida, né, madeira e alvenaria. Fora daqui ainda, terminando esse tópico, grande parte das construções novas, isso aqui já está um pouco antigo, mas quando o professor Paulo Lourenço veio dar uma palestra para a gente aqui em anos 2010, quase, ele mostrou que grande parte das novas construções, onde não tem sismo na Europa, Alemanha, Países Baixos, etc., são feitos com alvenaria de blocos. Aqui tem exemplos. Aqui tentando melhorar o processo, então esse assentamento era com uma argamassa com aditivo polimérico fino, né, esses blocos retificados cerâmicos, mas novas construções feitas dessa forma. Ponto-chave ainda de desempenho, voltamos para a questão de sustentabilidade. Se a gente pegar
regulamentos canadenses, acho que o Brasil está chegando nisso, não tenho certeza se já chegou, mas vai chegar. Até 2050, todas as residências do Canadá, todas significam novas e atuais, precisam ter balanço de energia e carbono igual a zero, não pode consumir mais do que geram. Então, aqui tem muito espaço para sistemas que sejam mais duráveis, para sistemas que tenham melhor conforto térmico, né? Gaste menos energia e que o ciclo de vida não dê um balanço de carbono positivo. Então, isso é um tópico quente, né? Precisa chegar nisso. O canadense já faz isso, eu acho até que eles reduziram isso aqui, 2050 era a informação que eu tinha um tempo atrás, acho que agora é 2030, se não me engano, vai chegar também. Então, a gente percebe, né, que, eventualmente, não percebe o mercado vantagem de durabilidade estética de alvenaria cerâmica aparente. Isso é mais uma opinião pessoal, mas a gente vê casas de altíssimo padrão, fora daqui, sendo feitas em blocos aparentes. Claro que o bloco aparente tem uma série de requisitos aí, mas a gente não vê aqui, não vê defendendo essa ideia, defendendo o aspecto estético, defendendo a grande durabilidade, dura aí centenas de anos, defendendo a questão de balanço zero de energia. Questão de durabilidade, isso é um estudo que a gente fez uma vez, um projeto que a gente participou uma vez, de um forte, isso aqui era um forte na Angola, que tinha lá uma construção de 1680. 1680 tinha um forte, claro que 1680 o forte é todo de tijolinho cerâmico, com os arcos aqui, né, para vencer o vão, e nesse mesmo edifício fizeram um anexo. Então, o anexo foi feito em 1960, Luanda, beira da praia, todo corroído, ficou abandonado um tempo, né? Então, a gente percebe aqui agentes agressivos ao aço, ao concreto armado, especialmente ao aço, né, corrosão, que não são agressivos à alvenaria. Então, essa questão de durabilidade é muito marcante em construção de alvenaria. Talvez o agente agressivo maior seja a umidade, e a umidade depende aí da qualidade do bloco, né? Aí vocês sabem muito melhor que eu, mas provavelmente blocos bem queimados não vão ter essa questão, esse problema. Esse é outro caso, uma visita que a gente fez também num outro projeto, uma igreja famosa do engenheiro Relado de Este, lá no Uruguai, super bonita, super famosa, né? A cobertura é em tijolos, em alvenaria também, só que com patologia. A patologia é porque fizeram as paredes armadas, colocaram a armadura na junta, a junta toda corroída, né? Então, infelizmente, isso aqui está passando por um processo de restauração, não por conta da alvenaria, mas por conta de querer fazer mais seguro, botar a armadura e dar um efeito inverso, né? A armadura que levou aí à corrosão. Tinha uma escada bonita, com os pilares em balanço em alvenaria armada, com os degraus, os degraus em balanço em alvenaria armada, vários dos degraus caíram. Mas, assim, durabilidade da alvenaria, muito pouco agente agressivo, né? Não tem o aço para corroer. Então, esse é um aspecto muito importante. Estou fazendo aqui essa ideia. Então, a gente tinha lá o adobe seco ao sol, pouca resistência à umidade, apesar de estar numa região aqui que o requisito também era baixo, para chegar nos blocos racionalizados, queimados a alta temperatura, que tem muito boa, alta resistência à umidade também. Todos vocês sabem que um bloco cerâmico ele é ensaiado, controlado, saturado, né? Então, às vezes, a gente tem... Eu tive recentemente essa pergunta. Está tendo muita enchente, teve aqueles enchentes no Rio Grande do Sul, né? A gente está numa época de mudança climática, então a gente tem aí efeitos extremos, situações que antes não existiam. Uma delas é a questão aí de inundações. Então, aquele edifício que ficou inundado, ficou com as paredes todas imersas em água, não vai cair, né, por conta da umidade? Blocos de concreto fizeram a mesma pergunta. Não, né, porque os blocos têm grande qualidade. Se fosse um bloco de vedação, talvez tivesse sido utilizado como estrutural, talvez a gente ficasse com preocupação, mas blocos cerâmicos, eles são caracterizados já saturados de água, não se espera
grande perda, grande degradação devido à umidade, como alguns materiais têm, blocos bem queimados. E aí a gente tem aqui, também aqui uma cortesia da CIT, alguns slides aqui para ficar mais bonito, alvenaria de vedação não estrutural. Então, a alvenaria de vedação, que é o filhote da estrutural, tem aí os seus elementos, tijolos, argamassa, revestimentos, a função basicamente de proteger, separar os ambientes, garantir proteção térmica, acústica, vedar espaços. E aí a gente entra na questão aqui da estrutural, que além dessas funções, tem a função de garantir a estabilidade do edifício, né, para as cargas verticais e para a ação lateral. Ambas alvenarias racionalizadas com vazados verticais. Então, alvenaria de vedação, alvenaria estrutural, mas você vê a vedação aqui com os componentes todos encaixados, né, o que eu comentei um pouco atrás. Ponto-chave da industrialização, coordenação modular. Você ter os componentes padronizados e eles se encaixarem na sua construção, né? E não quebrar eles depois. E aí, feito isso, temos aí construções bem feitas e feitas de forma racionalizada, rápida, sem desperdício, com desempenho. Entrando no desempenho, vou falar rapidamente sobre desempenho socioeconômico, né, como a gente conceber, 2 ou 3 comentários só como conceber. Então, se a gente fosse pensar blocos estruturais, cerâmicas, a gente tem esse de parede maciça, esse de parede vazada. Esse de parede vazada, ele foi projetado, até onde eu sei, na década de 70, 80, no IPT, o engenheiro Nelson Gomes tinha um objetivo. O objetivo dele é que ele fosse utilizado para edifícios pequenos, de baixa altura. E ele foi muito feliz. Ele conseguiu um componente leve, que pesa pouco, e que garante o desempenho, o requisito, atende ao requisito de desempenho estrutural de um edifício 4, 5 pavimentos, até uma certa altura. Edifícios mais altos, o requisito, a demanda de carga é maior, outra geometria. Então, esse aqui é para edifícios baixos, esse aqui é para edifícios altos, né? Requisito versus desempenho. Isso aqui tem um desempenho estrutural melhor que esse. Esse não serve? Esse serve, é super eficiente para prédio baixo. E aí a gente tem aí alguns pontos, né? Então, prédios baixos, até casa térrea dá para fazer com 9 centímetros, sobrado com 11,5, prédio até 6, com aquele de parede vazada 14 centímetros, prédios mais altos, 14, mas de parede maciça. Tudo isso a gente pensa ao longo do projeto, são só algumas dicas, né? Então, pensando na concepção, vou correr um pouco mais aqui, é a gente coordenar tudo isso, coordenar as dimensões, coordenar as instalações e por aí vai. Coordenar o projeto. Então, o meu projeto é o quê? Mais voltado aqui a interesse social. Então, essa varanda aqui tem um custo menor, né? Varandas embutidas têm um custo menor do que varandas em balanço. Varanda em balanço até 1 metro, 1,20 m, consigo fazer em balanço só com a laje. Mais que isso, eu preciso lançar viga, né? Então, pensar aí um pouco no projeto aí, nessas concepções. Então, esse é um ponto. Ponto aí quanto a desempenho socioeconômico. Transição, eu tenho edifício de alvenaria, vou fazer a transição? Se precisar, sim. Agora, você está numa região do interior que você tem terreno, vamos tirar a transição, vamos colocar do lado, né? Vamos fazer o prédio estrutural até a fundação, não vou ter a transição, aqui é viga baldrame cheia de estaca, com estacionamento ao redor, ou eventualmente tem a torrezinha, alguns pavimentos de estacionamento, né? Isso tem um custo muito menor do que fazer a transição do prédio inteiro em cima. E com isso a gente tem aí as vantagens da alvenaria estrutural, né? Tem uma brincadeira aí que é pagar a conta. A alvenaria estrutural se adapta, a alvenaria em geral se adapta.
se adapta ao seu empreendimento. Você quer fazer uma casa, 10 mil, você quer fazer em um mês, 10 meses, 100 meses, é um investidor, são 10, você consegue arranjar conforme a necessidade. É interessante quando começou essa questão padronização, coordenação modular, dizia-se que a alvenaria estrutural era travada, né? Limitava as concepções arquitetônicas. Você tinha que conceber com aquele componente de 5 em 5. Hoje é um pouco... Mudou, por exemplo, você tem soluções em paredes de concreto moldada no local. Super eficiente para algumas aplicações, mas precisa ter todo o predinho igualzinho. Se não for todo igual, sai muito caro. A alvenaria você pode fazer num mesmo empreendimento, se você quiser fazer um prédio diferente do outro, você faz porque o seu componente é pequenininho. Então, você consegue padronizar, racionalizar, mas você consegue mexer, né, bem com a forma, porque o seu módulo é pequeno. Também temos novos sistemas aí industrializados, e aí temos da Tex, temos eles colocados como rápidos, eficientes. Será que é mesmo? Será que é mais rápido fazer com esses industrializados? Ou não conseguiria fazer 100 casas em alvenarias com blocos cerâmicos em 2 meses? Acho que consegue. O custo é maior, a qualidade é maior. Então, esses pontos aí para pensar, mas eu creio que a gente consegue fazer com a alvenaria, resolver essas construções aí de várias e várias casas num tempo rápido, talvez com desempenho muito bom. Se conseguir fazer pré-moldado, melhor ainda. Tem até alguns estudos aqui de Santa Catarina fazendo paredes pré-moldadas. Rapidamente, desempenho segundo a 1575, então desempenho aí são uma série de requisitos, a alvenaria vai ter estrutural, e vedações verticais a gente tem que garantir estanqueidade, desempenho térmico, acústico, lumínico, saúde, funcionalidade, conforto. A gente sabe, a questão de sustentabilidade, esses desempenhos, né? Então, como que eu garanto isso? Garante basicamente por materiais, né? Por ensaios feitos e por catálogos feitos. Então, temos aqui questão de sustentabilidade, estudos feitos, a Ana Paula apresentou agora há pouco. Temos desempenho, esse foi o que a Ana Paula apresentou. Temos desempenhos aqui térmico-acústico, é um sistema, né? Então vai depender do componente, do bloco. O cerâmico vai depender de geometria, em geral tem um bom desempenho térmico, acústico também, mas depende do sistema. Se você tem os requisitos, para atender o requisito, você faz um sistema, eventualmente, com revestimentos. Então, para você atender a isso, a sua referência são manuais dos fabricantes, esse aqui é o da CIT, tem outros, as FADs também do SINAT. Então, só como exemplo, tenho aqui desempenho térmico, qual que seria com esse tipo de bloco, qual que é o revestimento, preciso aumentar, vou aumentando, mudando a geometria, eventualmente colocando um outro tipo de revestimento, né? Então, o teu sistema da alvenaria vai resolver esse ponto. Mesma coisa vai valer para o acústico, aqui vários, e para o térmico também você teria esse sistema. Então, aqui alguns exemplos de referências para você resolver o desempenho aí da sua construção. Olhar o que já está aí confirmado e usar o que se conhece. Tem aqui também as FADs, né, com o desempenho ali anotados. Aí algumas FADs. Então, em linhas gerais, esses são alguns pontos sobre a alvenaria tradicional. Eu fiz algumas ponderações aí. A gente fez um trabalho, acho que é interessante colocar, isso está virando uma norma, então acho que é interessante mostrar sobre a alvenaria estrutural com junta fina de argamassa polimérica, né? Então, esse foi um trabalho da UFSCar com o CCB, uma parceria que a gente tem já há algum tempo, que foi financiado aqui pela FAPESP, né? Gerou aí alguns pontos. Então, esse trabalho foi com esse tipo de alvenaria, com junta fina de argamassa polimérica. Junta fina existe na Europa há muito tempo. Junta fina de argamassa polimérica a gente só viu aqui. Tá? Não confundir argamassa polimérica com argamassa cimentícia com adição de polímero. Então, essa argamassa polimérica, ela vem já pronta,
já vem com a umidade dentro aqui do saco, você corta, não precisa adicionar nada, você faz aí o assentamento. Tem maior produtividade, tem alguns aspectos que a gente viu aqui ao longo da nossa pesquisa. Então, algumas referências, mais produtiva, o material é mais caro, ela não usa água e ela é diferente das cimentícias com polímero adicionado. Alguns estudos prévios que a gente fez, o Dani fez alguma coisa também, aumentou aqui reduziu o custo de 25%, mesmo com o material gastando mais, e ela foi mais produtiva. São alguns pontos base. Para fazer com essa argamassa, a junta é fina, de 0,5 a 3 milímetros. Então, você tem a questão da coordenação modular, das variações dos componentes, dos blocos. Então, é comum você ter a primeira junta feita com argamassa tradicional, até para você regular ali as variações da laje, e ter duas juntas aqui ao longo da altura, também com argamassa tradicional, para você compensar essas pequenas variações. Então, alguns pontos aqui, argamassa polimérica, não polímero modificado. Essa transparência é interessante para dizer que a argamassa de composto polimérico só tem aqui. Alguém já falou, vocês estão fazendo norma, mas tem norma fora. Não, não tem. Esse tipo de argamassa só tem aqui. Então, foram feitos aqui alguns estudos sobre forma de assentamento, 1 cordão, 2 cordões, uma série de estudos aqui sobre, vou passar meio rápido aqui, sobre os materiais, sobre como assentar, faço a junta vertical, não faço um cordão, e por aí vai. Então, foram testadas 2 argamassas. O outro ponto que existiu é como controlar essa argamassa. Então, a gente pensa em argamassa, a gente pensa em fazer ensaio com pressão, pensa em fazer um cubinho, pensa em fazer um cilindro. Esse composto polimérico não dá. Então, foi proposto uma forma de se moldar o corpo de prova, se molda num tamanho maior, espera retrair, corta, retifica e aí ensaia. Tudo isso fez parte desse estudo, tanto a tração quanto a compressão. A caracterização do material e a proposta de ensaio do composto no estado endurecido. Então, essa é um dos frutos dessa pesquisa, de ter um procedimento para se ensaiar esse composto no estado endurecido. Aí, resultados desse tipo de ensaio, resultados do polímero, do ganho de resistência. Esse ponto aqui é interessante, acho que perdeu um pouco de tempo. A gente percebe que o composto polimérico, ao longo do tempo, ele vai ganhando resistência à compressão. Qualquer material isso acontece. Mas é interessante ressaltar como quando a gente começou essa pesquisa, o fabricante falava, você podia assentar o bloco com essa argamassa, colar na parede, depois de 3 dias você podia assentar que o bloco não ia cair. Não é verdade, a gente percebeu que não, que esse composto polimérico precisa de um tempo também para curar. Na verdade, esse composto ele cura ao ar, então ele precisa perder a umidade para ele endurecer, para ele ganhar resistência e para ele ganhar aderência. Talvez o fabricante tenha feito ensaios prévios com o material, com o produto, talvez com o produto numa espessura fininha. E aí ganhou resistência rápida, porque ele estava exposto ao ambiente numa superfície bem grande. Quando ele está exposto no meio do bloco, ele demora mais. Então, isso vai ser um ponto que vai refletir numa proposta de norma lá na frente. Ele precisa de um tempo exposto ao ar para curar. Alguns pontos, e aí os ensaios feitos, os ensaios das resistências dos materiais, ensaios de parede que foram feitos, de prisma, pequena parede, grande parede, uma série de estudos feitos aí, que eu acho que eu não vou perder tanto tempo assim. E todos esses estudos aí, como assentar com um cordão apenas, preencher a junta vertical,
como fazer o assentamento. Isso aqui é interessante, porque é difícil você assentar. Você coloca o bloco, primeiro que o bloco tem variações, depois esse cordão ele tende a comprimir, né? Reduzir ali, ser comprimido. Então, como assentar? Então, o assentamento propôs se fazer com cunhas. Isso aqui entrou na norma também. Então, você tem cunhas aqui para garantir o alinhamento dos blocos durante o assentamento. Há ensaios com e sem junta vertical preenchida para chegar à conclusão da necessidade do preenchimento da junta vertical, ensaios gerais aí mostrando todo um comportamento. Vou passar mais rápido aqui essa parte, mas essas ilustrações mostram aí tudo que foi feito. Ensaios de parede, prisma, etc. Ensaios de tração, a gente fez tração com a resistência, né, e percebe que ganha resistência ao longo do tempo, precisa de um tempo de cura e exposto ao ar. Flexão, uma série de estudos aí que foram feitos lá no CCB. Depois, choque térmico. O choque térmico teve um bom desempenho. Corpo mole, corpo duro, a gente fez no CCB ensaios de corpo mole e corpo duro, só a parede sem revestimento. Muito legal de ver o ensaio, porque essa argamassa, esse composto, é quase que uma borracha. Então, a gente fazia, dava o choque, a parede deformava, razoava e voltava. Então, a parede fica muito resiliente, ela acomoda bastante deformações, mas a deformação sem o revestimento não foi legal. Então, obrigatório fazer revestimento. O Unicino fez também ensaios de corpo mole e corpo duro, passou com revestimento. Então, alguns pontos que a gente aprendeu nesse estudo para esse tipo de alvenaria nova aí. A cura não pode ser só 3 dias, a gente precisa de um tempo maior. A gente sugere realizar o revestimento da parede só depois de 14 dias, para dar tempo de curar ao ar. Junta vertical preenchida, desempenho acústico, segurança contra incêndio. Apesar da alvenaria ser mais fina, isso era uma dúvida. Será que essa alvenaria aí não vai fissurar, não consegue acomodar deformações? É o inverso. Na realidade, esse composto ele é bastante deformável. Então, mesmo sendo uma junta fina, ele acomoda bem deformações. Até no ensaio de corpo mole e corpo duro a gente viu, deformando e voltando. Então, essa preocupação de não acomodar deformação a gente não tem. Outro ponto, as argamassas que tem, os compostos que tem no mercado, tem uma norma, mas a norma caracteriza quimicamente. A gente viu que não é suficiente. O desempenho mecânico das argamassas que passam na norma são diferentes. Então, a gente acha que precisa ter alguma caracterização mecânica. A gente fez ensaios variando a resistência do bloco, mas a argamassa é a mesma. Então, conforme se aumenta a resistência do bloco, claro que a resistência do conjunto não aumenta igual. Então, aqui também vai implicar em limitações na proposta de norma de começar com pequenas construções. E aí ter padrões de ensaio. Então, foi alguns pontos aí. Outros ensaios foram feitos na Unicino, levou essa proposta de norma. Então, hoje existe essa proposta de norma, a alvenaria estrutural assentado com composto polimérico, que deve ser uma nova norma. A proposta de texto está em fase final. Ela é dividida em 2 partes, projeto e execução. Ela tem escopo até 2 pavimentos, numa concepção não muito arrojada, Então, com limitação do vão, com quantidade razoável de paredes e por aí vai, e com bloco cerâmico e bloco de concreto, blocos vazados. Desempenho. A partir desse trabalho todo, o desempenho foi garantido, então não precisaria você ensaiar, desde que você faça o revestimento, desde que ela tenha 14 centímetros. Então, se ela tiver 14 centímetros e revestida, você garante aqui o desempenho contra o fogo e não precisaria fazer mais nada desde que você siga essa especificação. Foram criadas especificações para dimensionamento, criados aqui alguns detalhes, Então, a junta entre 5
0,5 e 3 milímetros, fazer ensaios prévios, uma série de detalhes aí. Essa norma aí está para ser finalizada e eventualmente entrar em consulta. Então, a questão de usar cunha para assentamento, a questão de você ter juntas intermediárias com argamassa tradicional para regularização, que teve implicação aqui, passei muito rápido, teve implicação aqui no cálculo. Tá? Então, quando você não faz a junta, você penaliza, né, que a regularização acaba uniformizando, mas tem implicação na própria formulação ali do cálculo. Para prédio, para até sobrar até 2 pavimentos, então, basicamente, verificar a compressão, não deixar ter tração para 2 pavimentos. E alguns pontos aí, numa norma que provavelmente entra em consulta em pouco tempo, talvez. Não deixar molhar, e aqui tem você revestir apenas depois de 14 dias. Pontos aí que foram aprendidos. Então, talvez a gente consiga ter isso até o meio do ano. Então é isso, aqui são só algumas ponderações finais, alguns comentários, potenciais comprovados da alvenaria. A alvenaria é seguro, com centenas de anos de uso, a estética de alto padrão muitas vezes não é valorizada, dá para valorizar. A facilidade construtiva para conjuntos de habitação e interesse social e maior conforto pelo mesmo custo reduzido é um ponto a ser ponderado. É muito durável, não tem corrosão, não tem agente agressivo considerável, gasta menos material, seja de cerâmica, seja de concreto, do que em comparação com outro sistema. Mesmo se quebrar um bloco ou outro, você tem uma eficiência da geometria, do formato do bloco, né, do componente vazado. Consegue se adaptar aos empreendimentos, no tempo, desembolso, quantas unidades. Começar o projeto padronizando, não adianta querer fazer o 302,5, eu boto ali a junta com amarração com grampozinho. Então, você já está colocando material a mais, você está colocando corrosão, você está dificultando a construção. Não, vamos fazer padronizado, de 15 em 15 centímetros, ou pelo menos de 5 em 5, que a gente consegue amarrar. Isso aqui tem a ver com desempenho também, né? Você pensar na concepção, se conseguir fazer sem pilotis, para escadas, para sacada. Ótimo desempenho térmico e contra o fogo. Requisitos de zero emissão e como que um melhor desempenho, um melhor conforto pode ajudar nisso. Isso aliado com o próprio ciclo de vida do produto, que foi a palestra anterior da professora Ana Paula. Qualidade com certificação, né, blocos certificados, menor controle de obra, menor potencial de patologias, certificados também, não só durante a execução da geometria mais eficaz e precisar de menos material, mas esse componente ter sido produzido com zero energia. E outras aplicações aí foram mostradas. Basicamente era isso que eu queria estar colocando. Sistemas industrializados, né, são melhores em relação ao quê? Custo, tempo, qualidade, são ponderações aí. A gente sabe que se você organizar bem, você consegue alvenaria com boa produtividade e é fácil construir num custo competitivo. Era isso. Muito obrigado.